Feito isso, deixa eu falar agora de uma área mais complicada, onde esses problemas que eu coloquei aqui ficam muito mais agudos, porque quem entrou na área do euro abdicou de uma boa parte da política macroeconômica. O que é a política macroeconômica moderna? O câmbio flutua, tá? O Banco Central trabalha com juros, tá? E você tem uma política fiscal, tá? Com tributação e gastos do governo, ok? Então, quem entrou na área do euro, então, isso vale especificamente para a área do euro. Na área do euro, para cada país individual, não existe política cambial. A Europa é um caso sui generis no mundo, tá? Porque 19 países usam como moeda uma moeda que não é deles. É da Europa, mas não é de ninguém. Tá? Ela é de todas, essa moeda. Isso dificulta qualquer ajuste que já é complicado. Então, a Grécia poderia estar numa situação muito mais tranquila, tá? Se ela tivesse a sua moeda e pudesse depreciar a sua moeda para transformar o produto grego mais barato. Mas não pode. Tá? A moeda chama-se euro. Tá? 2. Não tem política monetária. Como a moeda é única, tá? Então isso também não existe. Tá? Como a moeda é única, tem um banco central chamado europeu, para todos. Tá? Portanto, ninguém individualmente pode usar a política monetária para estimular a economia. Então, quem entrou no euro aceitou entrar numa festa de algemas, tá certo? De mão amarrada. Tá? Então, a única coisa que existe mesmo é política fiscal. O Mundell, em 1960, já chamava a atenção o seguinte: se você fizer uma área monetária ótima, tá, você precisa ter uma enorme flexibilidade interna, você tem que ter federalismo fiscal, ou seja, uma espécie de governo supranacional para cobrar imposto do alemão e transferir para o grego. Tá? Se não tiver isso, não dá certo. Porque se tiver política fiscal, olha o caso grego que está nas manchetes todos os dias do jornal. Tá? Você tem que equilibrar. A única coisa que sobrou é política fiscal. Tá? O que a Angela Merkel fica pedindo para os gregos? Aumenta os impostos e corta os gastos, que é a única coisa que você tem para fazer, porque câmbio e juros você não tem controle nenhum. Tá? Portanto, se estoura uma crise e a dívida do governo aumenta e tem que fazer um ajuste, o único ajuste é fiscal, e o ajuste fiscal é recessivo. Então a Europa entrou em recessão, vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, a área mais complicada do planeta depois da crise é a Europa. A bem da verdade, é a Europa do euro, tá? Porque os países, eles tiveram que pagar um preço altíssimo por não ter a sua própria moeda e não ter autonomia de política monetária. Com autonomia de política monetária já tem um monte de problema, tá? Então deixa eu explicar o que aconteceu na Europa. Na Europa também teve juro baixo, tá? Mas por uma outra razão. Nos Estados Unidos, vocês viram agora há pouquinho, o Greenspan pegou a taxa de juros, jogou para 1% ao ano, deu dinheiro de graça para todo mundo, deu uma bolha especulativa, deu uma crise bancária e estourou a crise. Tá? E daí o Banco Central foi lá, jogou um monte de dinheiro e conseguiu ajudar a economia. Tá? Eles têm câmbio flexível, fizeram os ajustes fiscais, fizeram a política monetária que tinha que fazer na hora certa e estão em melhores condições. Por que na Europa o juro baixou? Isso daqui é o juro no mercado secundário para o governo. Porque todos os governos que iriam entrar para o euro,
O Tratado de Maastricht é de 92 e o Tratado de Maastricht ele fixa o seguinte: em 10 anos, um conjunto de países vai ter uma moeda única, tá? Portanto, eu vou pegar só 2 casos bem extremos. A Grécia, esse azul aqui embaixo, é a Alemanha. O governo vai emitir passivo, vai emitir dívida na mesma moeda, em euro. Ora, e como tem um Banco Central Europeu por trás, dando liquidez, dando garantia, é a mesma coisa. Conclusão: a criação da moeda única criou juro muito baixo na Europa. Tá? Conclusão: juro baixo é farra. Tá? Você vai ter bolhas especulativas, os governos vão se endividar, porque o dinheiro está baratinho, só que em 2008 chega a crise. Quando tem crise, a receita cai, a despesa aumenta. Na área do euro, 20 milhões de pessoas perderam o emprego. Tá? Portanto, isso tem um impacto dramático no orçamento público. Ok? O mercado começou a dizer o seguinte: ó, a Grécia não é a Alemanha. Portanto, se quiser dinheiro emprestado, o juro é mais alto. Quando o juro bate em 7%, o governo não consegue mais se financiar no mercado. Então aí vem a Troika para salvar Inglaterra, Irlanda, Portugal. Esses 3 quebraram. Para não quebrar, tá, veio um pacote de 250 bilhões de dólares, tá, para ajudar esses países, mas a condicionalidade era fazer o ajuste fiscal para ter superávit primário. Ou seja, a Europa fez aquilo que a gente está tentando fazer agora no Brasil, tá certo? Na recessão, a gente está fazendo ajuste fiscal, portanto, mais recessão. E no caso brasileiro, pior ainda, porque o Banco Central ainda está aumentando os juros, tá? Bom, o ajuste acabou dando certo, tá? O Banco Central, a partir de 2012, deu garantia no mercado secundário que compraria qualquer título, tá? Vocês podem ver, a curva de juros está caindo na Europa, e vocês vão ver no próximo gráfico, à exceção da Grécia, porque na Grécia teve uma eleição e um partido radical de esquerda ganhou eleição com uma plataforma de que não iria fazer o ajuste fiscal, tá? E eles têm, hoje é dia 22, né? Eles têm exatamente 8 dias para chegar num acordo, tá? Até o dia 30, tá? Então a grande pergunta é o seguinte: vai fazer ou não vai fazer? Tá? Isso daqui, tá? Se não fizer, a Grécia está saindo, tá? Colocando um pé fora da área do euro, e as consequências a gente não sabe direito qual vai ser. Mas que muito boa não deve ser, é coisa ruim que está vindo por aí. E o mais adequado, o mais racional, seria chegar num acordo. Tá? Ok? Então, isso que eu acabei de falar, vocês vão ver no próximo slide. Tá? O Banco Central Europeu, muito tardiamente, está tentando fazer agora derrubada da taxa de juros para ver se estimula crédito, para ver se aumenta o preço de ações, para ver se deprecia o euro. Tá? Então eu peguei alguns países, né, e vocês podem ver, o dado está bem, está até agora, né, é o último dado disponível no Banco Central Europeu, que era abril, quando eu preparei esse material. Né, você tem taxas de juros muito baixas hoje, à exceção da Grécia, que ela está em perigo de default. Agora vamos dar uma olhada nos países que se complicaram. Quem se complicou foi o sul da Europa, né? Os 3 que eu comentei, mais Itália e Espanha. Tá? Como não dá para mexer nos juros, não dá para mexer no câmbio, a única forma de fazer ajuste é com recessão. Tá? Tá aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei exatamente o seguinte: eu peguei os 5 países que se enrolaram depois da crise e coloquei junto à Alemanha. Tá? E coloquei o PIB no ano da crise igual em 2008. Então vocês podem ver o seguinte: bom, a Alemanha sofreu com a crise, ela entrou também numa recessão, tá? Saiu relativamente fácil, e pegando a projeção para o ano que vem,
esse número aqui é 108, o PIB total da Alemanha vai estar 8% no ano que vem acima de 2008. Tá? Se vocês olharem todos os outros países, à exceção da Irlanda, tá? Ninguém vai estar no ano que vem com o nível de produção de 2008. Portanto, o desemprego vai ser muito alto. Ou seja, a Europa se colocou numa situação muito rígida para enfrentar turbulências. E turbulência é uma coisa que existe no mundo. Tá? E o custo social é extremamente elevado. Olha o custo mais dramático. Esse ano, o PIB da Grécia é 75% do que foi em 2008. Ou seja, a economia grega, para fazer ajuste, encolheu 1/4. Portanto, a taxa de desemprego vai para o céu. Tá certo? Isso vai disparar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego na Europa já era alta. Todos os outros países tiveram que fazer ajuste. E por aqui vocês têm um trailer do que pode acontecer no Brasil. Tá? Nós estamos fazendo, na recessão, uma coisa muito parecida que a Europa fez depois da crise. Tá? E vai perder uma década. Tá? Aqui o desemprego. Tá? Então a gente acabou cobrindo Japão, Estados Unidos e alguns países dentro da área do euro, tá? Que quando estoura a crise, como a flexibilidade macroeconômica era muito menor na Europa, a única forma de fazer ajuste é reduzindo salário. Já que você não pode mexer no câmbio, você pode mexer no câmbio real, reduzindo o custo. Tá? Então, por exemplo, na Grécia, hoje, um grego, ele ganha 20% a menos nominalmente do que ele ganhava em 2008. Tá? A mesma coisa aconteceu com todos os países da periferia do euro. Tá? E as taxas de desemprego, vocês podem ver o seguinte, essa azul aqui embaixo é a Alemanha. Tá? Então, ela sofreu um pouco com o aumento de desemprego, mas vocês podem ver, a Alemanha sai incólume da crise. Ela tem flexibilidade, ela tem competitividade, e os outros países, tá? Vocês podem ver, olha a taxa de desemprego, como é que está. O caso mais dramático é Espanha e Grécia, que está aqui, né? Tá certo? Uma taxa de desemprego que gravita em torno de 25%, a projeção para esse ano. Tá? Se vocês pegarem Itália, Portugal, é uma taxa de desemprego em torno de 13%, que é altíssima. Tá? E a que está dando o melhor desempenho, mas ainda vai continuar alta esse ano, é a Irlanda, com 10%. Tá? Então, a Europa fez ajuste. Tá? Como? Desempregando 20 milhões de pessoas. Tá? Aí você faz o ajuste com um custo social infinito. Tá? Ok? Não conseguiram, até hoje, reverter a bolha especulativa no mercado imobiliário. Eu peguei os dois países dentro do euro que tiveram as maiores bolhas especulativas, que foram Irlanda e Espanha, tá? E peguei um país que não faz parte do euro. Portanto, tinha mais flexibilidade política monetária, fiscal e cambial, fizeram uma política parecida com os Estados Unidos e estão indo bem. Então, o Reino Unido, tá, ele está numa situação melhor porque tinha um pouco mais de munição para enfrentar as turbulências. Tá? Ok? Deixa eu mostrar, eu tenho alguns slides finais para mostrar os ajustes na Europa e eu termino com bolha especulativa e mercado acionário para dizer para vocês que a economia mundial ela teve um custo muito alto até hoje de ajuste. E o maior custo está dentro da Europa. Tá? Vejam, aqui é 2008, o ano que está estourando a crise. Vai aparecer em dois slides. Aqui aparece balanço de pagamento, no próximo é fiscal.
A Europa estava igualzinha os Estados Unidos, com déficit de balanço de pagamento e déficit fiscal. Tá? Ok? Só que, para os países europeus, individualmente, não tem câmbio. Então, como é que você pode melhorar o balanço de pagamentos? Com recessão você consegue. Com recessão, o grego, o português, o irlandês, ele não tem mais dinheiro. Portanto, ele não importa mais. Também ele não tem dinheiro para comprar. Então sobra alguma coisa para exportar. O salário cai. Portanto, a competitividade aumenta por aquilo que é chamado depreciação interna da moeda. Não externa, você não pode mexer no câmbio. O câmbio entre a Alemanha e a Grécia é 1. É a mesma moeda, o câmbio é 1. Tá certo? Mas eles fizeram um ajuste. Com um custo social infinito. Tá certo? Tanto é que a Grécia já pegou um partido radical para ver se arruma um modelo alternativo. A Espanha está indo para o mesmo caminho. Tá? O ajuste fiscal, ele está sendo feito. Tá? Foi uma imposição da Troika, né? Depois da crise, aumenta muito o déficit, aumenta a dívida, tá? E com recessão e tudo, está todo mundo caminhando para fazer seu ajuste fiscal. Se a Grécia continuar no euro, aliás, seria uma irracionalidade isso aí, ela vai ter superávit nas suas contas fiscais no ano que vem. Tá? Bom, conclusão. Se a gente pegar, eu não vou pegar muitos, mas se a gente pegar alguns países desenvolvidos no mundo, depois da crise, 7 anos depois da crise, no último dia de 2014, e perguntar o seguinte, como é que está o governo? A resposta está muito endividado. Tá? Com o aumento dos déficits e seu financiamento via dívida, tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei alguns países na área do euro e peguei do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. Como é que está a dívida média dos governos? A dívida média é 100%. Eu não coloquei aqui uma linha, mas os países ricos estão com uma dívida média de 100% e vai na direção daquilo que eu comentei no comecinho da aula. Ó, não tem mais fôlego para fazer uma política fiscal muito agressiva, porque o governo já está com uma dívida muito grande. O juro está em 0. Tá? Portanto, tem que rezar para não ter uma outra crise aí, porque a macroeconomia não tem um instrumental adequado para enfrentar uma nova crise. Tá? E, para fechar a minha apresentação, deixa eu mostrar para vocês outra coisa que o governo não controla. Preço de ações, não tem política macroeconômica para tentar evitar o aparecimento de bolhas especulativas em mercado acionário. Eu peguei os dados da Federação Mundial de Bolsa de Valores. Eles têm dados desde 1990. Eu peguei até o último dado disponível. Do valor de mercado de todas as companhias abertas, o que essa federação faz? Ela pega o movimento no mercado secundário de ações em todas as bolsas do mundo, converte para dólar americano, tá? E multiplica pelo número de ações no mercado secundário. Então você tem o valor de mercado das companhias abertas no mundo. Tá? E vocês podem ver que vira e mexe, tem uma disparada no preço das ações e depois uma queda. Tá? E não tem política macroeconômica capaz de evitar uma trajetória que não tenha bolhas. E isso traz uma mudança na riqueza do setor privado gigantesca. Tá? O setor privado fica mais rico ou fica mais pobre, dependendo do preço das ações. Tá? Porque não aqui no Brasil, mas em países desenvolvidos, eles têm bolsas de valores muito desenvolvidas, onde uma parcela importante da poupança, da população e da capacidade de financiamento das empresas vem por mercado acionário. Tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, nesse período aqui, que foi um período muito bom da economia mundial, quem ficou na Bolsa de Valores, o valor de mercado das companhias pulou de 23 para 63 trilhões. Quem ficou na Bolsa no mundo nesse período ganhou 40 trilhões de dólares e na sequência perdeu 30, ficou mais pobre. Então, quem
está fazendo a sua aposentadoria por um fundo de pensão nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, vai ter uma aposentadoria maior, uma aposentadoria menor.